Pensa só, quando a gente fala da lista das pessoas mais influentes em inteligência artificial, quem vem à cabeça? Provavelmente os grandes nomes da tecnologia, bilionários, certo? Mas e se, no meio desses nomes, aparecesse uma farmacêutica brasileira? E o motivo não fosse o lucro, mas sim a solução de um problema crucial. Então, a história começa em setembro de 2025. A revista Time lança pela primeira vez a lista das 100 pessoas mais influentes em inteligência artificial. Pensa na importância disso. Era tipo uma celebração dos visionários que estão, literalmente, construindo o nosso futuro, sabe? Mudando não só a tecnologia, mas a economia do mundo todo. E claro, como era de se esperar, a lista estava cheia daqueles nomes que a gente já conhece. Os verdadeiros titãs da tecnologia, né? Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg, Jensen Huang. Gente que comanda impérios trilionários e que basicamente define as regras do jogo. Mas aí, no meio desses bilionários, desses gigantes todos, um nome chamava a atenção, um nome que não parecia se encaixar ali. Ana Helena Ulbrich, uma farmacêutica brasileira. A pergunta que fica é, como? Como ela foi parar lá, no meio das maiores mentes da tecnologia do planeta? Olha, a resposta começa a aparecer nessa frase dela. Isso aqui já mostra uma mentalidade totalmente diferente. A motivação deles não era grana, não era um plano de negócios para enriquecer. Era outra coisa. Era a urgência de resolver um problema real, um problema de vida ou morte. Então vamos voltar um pouco no tempo para entender de onde veio esse problema. Tudo começou na rotina, na luta diária e de altíssimo risco de uma farmacêutica que estava simplesmente sobrecarregada. Olha esse número. Em 2017, a equipe da Ana Helena tinha que lidar com um volume de trabalho, assim, assustador. Eram 800 prescrições médicas para analisar. Por dia. É isso mesmo, 800 por dia. Não por semana, nem por mês. Agora, imagina a pressão. Com uma equipe de só 4 farmacêuticos para dar conta de tudo isso. Significava, sei lá, 1 ou 2 minutos para cada receita. Ela mesmo contava que se sentia insegura. Como garantir que não ia passar um erro perigoso, uma dosagem errada, uma interação medicamentosa que podia ser fatal. E foi aí, nesse momento de crise total, que ela procurou o irmão dela, o Henrique Dias, que é cientista de dados. Juntos, eles criaram uma solução usando IA. E foi nesse exato momento que eles se viram numa encruzilhada. Um dilema: o que fazer com essa tecnologia? Seguir o caminho do lucro ou o caminho do propósito? O caminho convencional, o mais óbvio, era aquele que todo mundo segue, o manual do Vale do Silício. Sabe como é? Criar uma startup, correr atrás de investimento de capital de risco, aquele dinheiro que vem com a expectativa de um retorno gigantesco. E aí, claro, construir um produto proprietário, de código fechado, para maximizar o lucro para os acionistas. Só que eles tiveram, nas palavras deles, experiências ruins com investidores. E o motivo era simples: os investidores não compartilhavam do propósito principal deles. E qual era esse propósito? Oferecer a ferramenta de graça para o nosso sistema público de saúde. Aí o conflito fica claro, né? De um lado, a orientação para o lucro, do outro, a orientação para uma missão. E foi essa decisão de não seguir o caminho do dinheiro que levou eles a um lugar completamente diferente. A uma filosofia, um modelo que eles chamam de economia de propósito. Para explicar essa ideia, o Henrique, que vem da ciência da computação, usa uma analogia bem interessante. Ele pega um conceito da área dele, a complexidade algorítmica, para explicar o problema do nosso sistema econômico atual. A ideia é a seguinte: ele compara os modelos econômicos a algoritmos de computador. O capitalismo tradicional, para ele, é como um algoritmo ruim, ineficiente. Ele até funciona, mas gera uma desigualdade enorme, concentra a riqueza e não resolve bem os problemas da sociedade em larga escala. Já a economia de propósito seria como um algoritmo super eficiente. O objetivo não é o lucro, é resolver um problema. E por causa disso ele consegue ser muito mais eficaz e escalar a solução de verdade. E esse modelo todo se baseia em 2 pilares bem simples, mas que na prática são revolucionários. O primeiro é a autogestão, ou seja, quem controla a organização são as pessoas que estão ali, no dia a dia, tocando a missão. E o segundo pilar é que o lucro serve ao propósito. O dinheiro não é o fim, é uma ferramenta para alcançar a missão social da organização. Uma inversão total da lógica. Tá, mas e na prática? Como isso funciona de verdade? Vamos dar uma olhada em como a organização que eles criaram, a No Harm, opera no dia a dia. Quando a gente compara, a diferença fica gritante. Uma startup tradicional de IA, qual é o objetivo? Maximizar o lucro.
O financiamento, capital de risco. Já a no harm, o objetivo é melhorar a segurança do paciente. O financiamento vem de subsídios e de taxas de hospitais privados. O modelo, código aberto. E o principal, a ferramenta é de graça para os hospitais públicos do SUS. E os resultados? Bom, os resultados falam por si. São mais de 200 hospitais atendidos, mais de 2,5 milhões de pacientes beneficiados. Hoje, eles analisam mais de 5 milhões de prescrições por mês e reforçando 100% de graça para os hospitais públicos. Eles conseguiram uma escala gigantesca sem pegar um único centavo de investidor de risco. É a prova de que o modelo funciona. Por isso que a história da No Harm é tão importante. Não é só sobre uma organização que deu certo. É uma prova de conceito. É a prova de que existe uma forma completamente diferente de pensar em inovação e os negócios. E para quem está pensando, mas sem lucro, o negócio não para em pé, bom, a No Harm faturou R$1,5 milhão nos seus primeiros 2 anos. E qual a grande diferença? Absolutamente todo esse dinheiro foi reinvestido na missão, no propósito de salvar vidas. Isso prova uma coisa fundamental. O sucesso pode ser medido por muito mais do que só o lucro. Sustentabilidade financeira e impacto social não só podem, como devem andar de mãos dadas. No fim das contas, a jornada da No Harm é inspiradora porque prova que um outro modelo é, sim, possível. E aí fica a reflexão final, a grande pergunta. Que outros problemas gigantescos, no Brasil e no mundo, a gente poderia resolver se mais gente aplicasse essa mesma lógica?